E aí, pessoal do canal Nathan Game. Nesse vídeo eu vou fazer um podcast. Vai ser o podcast Amnésia Total. Amnésia Total. Vai ser sobre eu falando sobre várias coisas, né? Coisas que me apetece. Nesse tópico, nesse vídeo eu vou falar sobre... Eu vou continuar a falar sobre minha experiência no purgatório. E falar sobre mais memórias que eu tive que eu não contei aqui no canal. Uma curiosidade aqui minha eu fico vendo meus próprios vídeos, cara. Porque, sei lá, eu acho legal ver meus próprios vídeos, principalmente os vídeos longos. Eu acho legal pra cacete. Porque eu sou a única pessoa no mundo que consigo concordar com mim mesmo. Eu sou a única pessoa que consigo concordar com mim mesmo. Eu vejo meu vídeo e falo, esse cara tá falando a verdade. E eu tô falando a verdade. Tipo, se eu for contar mentiras, eu ia criar histórias mais milaborantes. Eu ia falar que eu tô comendo a Sad Sink. Eu ia falar que... Fala uma mulher gostosa. Ah, tá. Ronda Rousey. Eu ia falar que eu tô comendo a Ronda Rousey. Eu vou falar que eu tô comendo como que é como que chama aquela menina lá do WWE? Aquela japonesa? Sky... Eu esqueci o nome. Kyoto? Esqueci lá. A menina japonesa que é amiga da Asuka, né? Tem a Asuka e a Suta, sei lá, mano. Esqueci. Kyoto. A pirata lá, aquela japonesa pirata. Eu ia falar que eu tô comendo aquela japonesa pirata. Eu ia falar várias coisas. Eu ia falar que eu tô comendo a Elefane. Coisas assim, que eu conheci a Elefane. E ela abusou de mim. A Elefane me abusou. E ela me comeu. Isso foi horrível. Isso que eu ia falar. Mas eu só falo a verdade aqui. Coisas que eu vi. Coisas que eu experienciei. E coisas que são plausíveis, cara. Não são coisas fora do comum, não. Então, só coisas plausíveis que eu falo. Só falo coisas que são plausíveis. Ah, tá. A primeira coisa plausível que aconteceu. Que eu lembro, cara. Eu tenho a lembrança visual disso aqui. Eu tava numa sala. Era um camarim. Eu tava lá. Eu tava deitado. Não sei como que eu estava. Eu não sei onde estava deitado. Eu sei que eu estava deitado. A Moniquiosa estava na minha frente, de joelhos. De joelhos. Possivelmente ia bater uma pra mim. E aí. Aí é meio escroto essa história. Aí, tipo, aparece o Marcelo Taj abrindo a porta do camarim. Aí ele entra assim, dá meia volta igual o Simpsons. Não sei se lembra. Tem um episódio do Simpsons que aparece o Homer, ele entra no lugar que eu acho que é um centro de prostituição. Ele coloca o chapéu. Ah, não, o pai do Homer. Ele entra com o chapéu assim, ele entra no lugar, aí ele tira o chapéu, aí depois ele dá meia volta, pega o chapéu e vaza e sai do local. Aí tá o professor Spencer lá cuidando desse centro de prostituição. É legal esse episódio. Tipo, eu lembro do Tati fazendo isso. O Tati entrou no camarim, depois deu meia volta e voltou. Tipo, eu falei, eu pensando assim agora, será que ele me viu pelado? Isso é horrível. Isso é horrível. Eu espero que não. Mas ele nem olhou pra mim, ele só deu meia volta e foi embora. Aí a Monique Oz se levanta e fala assim: putz, esqueci de trancar a porta. É isso que eu lembro. Eu só lembro disso aí. Eu não lembro de ela ter mamado eu ou ter batido uma pra mim. Eu não lembro. Eu só lembro disso aí, que ela tá ajoelhado na minha frente. E aí é só suposições. Suposições horríveis, cara. Ah, tá. Agora eu quero falar da merda da Kristen Stewart. Tem uma memória bizarra. Eu tenho flashes. Eu não tenho a memória mais tão vívida igual essa anterior que eu contei. Eu tenho flashes. Eu tava na neve. Que tava com dor corporal. Que eu tava meio com febre, cara. Aí eu tenho um flash de memória que eu fui levado pro hospital, cara. Aí a Kristen Stewart tava cuidando de mim. Mas eu não tenho memória visual. Eu só tenho memória visual da neve. Eu tenho memória visual da neve e sentido calafrios na neve. Essa é a memória visual. Mas depois disso eu não lembro. O que é dito, essa memória que eu passei mal, fui pro hospital, é dito no purgatório. Isso que é dito. Mas a memória visual que eu tava na neve, eu tenho essa memória.
É estranho. Essa memória. Aí eu escrevi aqui o seguinte. Acredito que são memórias inseridas por Deus pra me zombar. De alguma forma. Pode ser que seja inserida essa memória da neve. Tipo, eu não sei, mano. Mas eu tenho uma memória que eu tava na neve, eu passei mal e sei lá, mano. Pra onde que eu fui? É. Eu tinha feito um vídeo explanando o Insano 77 e o Miyamoto Otaku, tá nesse canal. O nome do vídeo é Miyamoto Otaku e Insano 77 tem amnésia. Eu conto numa live secreta que a gente fez que os dois não lembram, só eu lembro. A Insano falou que eu tava mentindo. O que eu vou mentir, cara? Uma live que existe, cara. Essa live existiu, é porque Deus já pagou a live. É porque o Insano não acredita no paranormal. Então pra ele, tipo, coisas paranormais não pode acontecer, cara. Então beleza. É a opinião dele. Em uma live Illuminati do Miyamoto Otaku em 177, teve uma parte que o Deus Giovanni possui meu corpo e explica o porquê devemos ir pro purgatório. O Deus Giovanni começa a gesticular com as mãos usando meu corpo. E começa a explicar que o purgatório é uma espécie de escada. Que estamos no céu e que não dá pra ir pro céu indo pro céu. É uma contradição. Daí o Renan, que é o Miyamoto Otaku, pergunta: mas não dá pra ir pro céu estando no céu? Ele fala, ele começa a falar meu nome, ele fala assim, mas Natan, não dá pra ir pro céu estando no céu? Eu lembro bem que ele falou isso. O Renan falou isso pra mim. Aí eu falei assim, não, porque já estamos no céu. Não dá pra ir pro céu indo pro céu. É uma contradição. É tipo uma escada. A gente precisa do purgatório pra ir uma escada. Assim, ele começa a explicar. Mas é tipo alguém me possuindo. Eu julgo que seja Deus Giovanni possuindo eu. Pra explicar. Ou Jesus me possuindo pra explicar. Porque às vezes ele possui você e começa a falar. Aí tem uma parte da live que o Renan fala assim: ô Natan, é você que tá falando esse negócio do purgatório ou é alguém que tá falando por você? Aí eu falo, ah, tá. Aí eu falo assim, eu não sou? Aí ele fala, não, parece que é outra pessoa falando por você. Aí eu falei, é mesmo? É outra pessoa? Ah, deve ser Jesus falando num lugar. Aí os caras, deve ser ele. E não parecia que era eu falando. Parecia que é outra pessoa. Mas eu pensei que era eu explicando. Tipo, quando eu tava explicando algo sobre o purgatório, eu tava gesticulando, falando, não, a gente tá no céu. E a gente vai pro céu. Como que a gente vai pro céu? Através de uma escada, que é o purgatório. Aí eu começo a gesticular, assim, pro Renan e pro Samuel. Eu começo a gesticular o que é o purgatório. Mas realmente, Natan, não sei o que é purgatório. Eu não sabia que era purgatório. Eu nem sabia que era isso. Então era tipo uma entidade me explicando pra mim, explicando pro Renan, explicando pro Samuel o que é purgatório. Mas tipo, eu mesmo não sabia. Eu não sabia o que era isso. Aí ele fica, não, estamos no céu e vamos pro céu. E tudo leva a crer, né? Como a minha crença, eu já tinha falado aqui, mas a minha crença é que fisicamente, ó, por exemplo, esse microfone aqui. Esse microfone, ele tá no céu. Eu não estou no céu. O microfone tá no céu. Porque fisicamente, eu acredito que toda essa terra tá no céu. As coisas físicas estão no céu. Esse microfone tá no céu. Ela nasceu no céu, vai ficar no céu. Eu não, porque eu posso morrer. Mas meu corpo, eu acredito que o meu corpo vai ser modificado. Eu vou ressuscitar. E eu vou encontrar esse microfone no pós-vida, que vai ser aqui na Terra. Essa é a minha crença. E esse microfone nasceu no céu. A gente não vai para outro universo e esse microfone vai estar lá. Esse microfone vai estar aqui. E eu vou ver ele de novo. Tá vendo? O físico, a Terra física desse universo vai permanecer. E nosso corpo que vai morrer e vai ressuscitar. Isso que é a minha crença, né? Isso que eu aprendi toda a minha vida. É isso que eu aprendi. Muitas pessoas já acham que o céu é uma coisa transparente. Pô. A gente vai virar transparente. A gente vai ter asa. Sei lá, e a gente vai ficar transparente. Translúcido. É corpo translúcido. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vai ter um corpo assim, igual o nosso, só que vai ser impenetrável. Você vai tentar colocar uma agulha aqui e não consegue. É tipo Homem de Ferro. Essa é a minha crença. Agora, vou falar outra coisa. Essa é uma memória inserida. É engraçado ser uma memória inserida. É uma memória inserida que Deus Giovanni inseriu em mim. Memória inserida de eu num parque com a Haluca Granola. Isso nunca aconteceu. É uma memória falsa.
Pois a Haluca não mora em São Paulo. Ela mora em São Paulo. Então não tem como encontrar com ela. Não tem como encontrar com a Haluca, ela não mora em São Paulo. Então, essa é uma memória inserida. Eu nunca encontrei a Haluca Granola. Tem um deepfake engraçado da Haluca de máscara. Esse eu vi. Esse eu vi no meu quarto olho. Eu vi no quarto olho a Haluca assim no fundo. É porque lá no SBT, ele tem um... tem uma parte do SBT que dá pra a câmera filmar, que é assim na lateral. Não sei, eu não sei se você já viu. A lateral do SBT eu acho que o Liminha entra pelaquela lateral. Tem uma lateral. Ali no estúdio tem uma lateral. Aí a Haluca e uma menina que eu encontrei no... Ó que... A insanidade. Tava a Haluca e uma menina que eu encontrei no hospital psiquiátrico. Isso é insanidade. A Haluca tudo bem, mas essa menina que eu encontrei no hospital psiquiátrico é muito insano, cara. Mas beleza, a Haluca tava lá. Ela tava usando máscara, tá com o cabelo vermelho. Eu vi a Haluca. Mas ela tava usando máscara. Aí a Patrícia Bravanel tava lá. Por algum motivo, tipo, eu tava pensando assim... Bom, isso aqui é gravado, né? Isso é deepfake. Eu tava pensando assim... Isso é deepfake. Eu acho que isso é deepfake. Por que não aparece o Silvio Santos pra mim? Tipo, eu tava pensando... Mas, tipo, não. Apareceu a Patrícia. Aí eu achei muito estranho. Eu falei, por que a Patrícia aparece pra mim e não o Silvio Santos? Seria legal se aparecesse o Silvio Santos pra mim. O que é bizarro. Tanto que aparece o PC Siqueira pra mim. E o PC Siqueira morreu em 2023. Como que o PC Siqueira aparece pra mim em 2025 se ele morreu em 2023? Aí fica aparecendo pra mim que o PC Siqueira forjou a própria morte. E isso é bizarro. Mas aí tem aquela piada, eu já vi numa live aqui que eu não vou falar de um cara. O cara falou que aquele Epstein, aquele cara que está envolvido em crimes, o Epstein não está morto. Que ele não se matou, que isso nunca aconteceu, ele não tá morto. Então, ele não tá morto. Ele acredita fielmente que ele não está morto. Mas, tipo, eu também tenho a crença que talvez o PC Siqueira não esteja morto, porque eu nunca vi o corpo dele. Eu nunca vi o corpo do PC Siqueira. E no purgatório, o PC Siqueira falou assim, não, que eu vou ir pro Estados Unidos e vai dar tudo certo, eu vou mudar meu nome, vai dar tudo certo. Eu não vou voltar mais pro Brasil, não, eu vou fugir, cara. Isso que o PC Siqueira afirma. Antes dele morrer, tecnicamente morrer. Então, eu fui a última pessoa viva que viu o PC Siqueira, mesmo em formato de vídeo. Em vídeo. Eu tava vendo um vídeo. Então, foi a última pessoa viva que viu o PC Siqueira. Vivo. Viu o PC Siqueira vivo. Aí tava lá... tava a Patrícia interagindo com a Haluca. E a Patrícia falando assim, vem aqui pra frente, vem aqui pra frente. Para as pessoas te verem. A Haluca não queria ir lá, cara. Não queria ir na frente. Foi babaca do caralho. Então, era foda que tipo de deepfake que Deus criava pra mim. Tipo, a personalidade das pessoas no deepfake é igual às pessoas na vida real. Então, tipo, a Patrícia Maranel claramente ia ser amigável com as pessoas, ia convidar ela pra aparecer, né? E a Haluca ia ser babaca do caralho e não ia querer aparecer, entendeu? Essa coisa de que... eu até tinha pensado que o vídeo que eu vi foi gravado na pandemia. Eu tinha teorizado assim, porque eu tava pensando assim, por que a Haluca tá de máscara? E ela era a única que tava com máscara. Eu vi ela de máscara, máscara preta. Aí, tipo, ela não queria aparecer lá na TV, foi uma merda. Aí é insinuado que a Haluca tava na casa da Patrícia Bravanel, mas eu estava brincando, eu acho. Eu estava brincando. Dentro do universo do deepfake, a Patrícia falou, não, né, Haluca, não é que você é adotada por mim? Eu adotei você? A Haluca assim, sim. Aí tava passando uns dias na casa da... A Haluca tava passando uns dias na casa da Patrícia Bravanel. Mentira. Ah, tá, agora é uma memória antiga. É dito que eu conheci, de alguma forma, a Patrícia Bravanel e fiquei um tempo lá na casa dela, pois ela queria me conhecer melhor. E que fomos uma vez ao mercado e eu comecei a zoar com ela, falando que ela é minha mãe.
Isso é uma coisa que eu faria, tipo, se eu fosse pequeno, eu ia zoar ela. Falar, essa é a Patrícia Bravanel e ela é minha mãe. Eu ia zoar ela. Pô, se eu tivesse 11 anos, a Patrícia Bravanel ia ter 33 anos, 20 anos, 21 anos mais velha que eu. E é uma coisa que eu faria mesmo se eu fosse criança, eu ia zoar ela. E a Patrícia Bravanel, é dito que a Patrícia Bravanel ficava me mimando, cara. Ela me mimava. Ela tratava eu bem. Aí é dito que uma vez a Rebeca Bravanel chegou na casa da Patrícia e eu fiquei admirado por ela e comecei a querer ser amigo da Rebeca. Eu comecei a ser amigo da Rebeca, querendo conhecer mais ela. Isso é bizarro, né? Eu teria 11 anos e a Rebeca teria 29 anos, se essa história for verdadeira. Mas eu não tenho nenhuma lembrança de ter contado nenhuma das duas. Nem o Silvio Santos. Eu não lembro de ter contado ninguém, cara. Eu não lembro de ter contado a Patrícia nem a pau, cara. Então eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Porque eu tava vendo a Patrícia Bravanel no meu purgatório. Falando comigo, sobre mim. E falando sobre coisas sobre mim. E começando a me zoar. Ela tava me torturando também, a Patrícia Bravanel. Ela tava me zoando, cara, zombando na minha cara. E isso ficou horrível também. Ela tá falando assim, não, porque é tranquilo vomitar, Natan. É tranquilo vomitar, ninguém vai morrer de tanto vomitar. Não tem como morrer. Jesus não deixa você morrer. Era tipo ela zombando de mim, cara. É horrível, cara. Tipo, nunca mais eu vou conseguir ver o rosto da Patrícia com as mesmas olhos, porque ela tava zombando de mim, cara. Sei lá, eu achei muito horrível ela zombar de mim. Ela foi, tipo, uma das personagens que apareceu no Purgatório que mais zombou de mim, cara. Aí você pode me perguntar, você, Nathan, você ia querer conhecer a Patrícia? Eu ia falar, não. Você ia querer conhecer a Rebeca? Sim, porque eu acho que a Rebeca é mais inteligente que a Patrícia. Mas, tipo, você acha que ela ia conseguir te ajudar? Não muito, ela não ia conseguir me ajudar, não, porque, sei lá, mano, ela não é tão inteligente assim como deveria ser, né? Ajudar a fazer o quê? Ajudar a dominar o mundo, a dominar o mundo, a vencer a guerra espiritual. É o propósito de todos nós. Dominar o mundo, destruir as pessoas malvadas. Esse é o meu papel. É destruir as pessoas malvadas. Sei lá. Eu fico perplexo. Por isso que tem coisas que me deixam perplexas. A coisa que me deixa perplexo é o seguinte. Por que que o Digo com 2G, o Digo não apareceu? Por que que o Digo não apareceu? Primeira pergunta. Por que que a Haluka é mencionada, mas o Digo não é mencionado? Por que que o Digo é mais famoso que a Haluka? Todo mundo conhece o Digo, mas ele não é mencionado. Eu não ouço a voz do Digo. Eu não ouço nenhuma menção ao Digo. É como se ele fosse anulado pra mim. É estranho, viu? Mas o Digo não é mencionado. Eu pensei que teria alguma piada, assim, uma piada sacana, falando que o Digo pegou a Haluka, como que no meu purgatório. Eu ia achar engraçado pra caralho. Eu ia achar engraçado. Mas não teve essa piada. Esqueceram dessa piada. Esqueceram, cara. Isso aí é uma lástima. Essa piada não foi contada. Não aparece o Felca. Não aparece o Felca. Eu pensei, não, vai aparecer o Felca. Não aparece o Felca. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, aparece o Alanzoca. Aparece o Alanzoca. Aparece a telinha dele, só a tela, não aparece o jogo. Aí aparece ele zoando assim, falando assim: que jogo eu tô jogando? Ah, eu tô jogando GTA San Andreas. Sei lá que jogo que o Alanzoca sempre joga. Eu acho que. Eu não assisto as lives do Alanzoca. Mas tem um jogo que ele sempre joga, eu acho que é Dota. Eu acho que é LOL, aí ele falou assim, eu tô jogando LOL, mas tipo, na tela não era LOL, tipo, não era outro jogo que ele tava jogando. Eu tô jogando LOL, galera. Aí aparecia ele falando assim, não, eu tô jogando LOL. Sendo que não era LOL que ele tava jogando, ele tava jogando outro jogo. Essa era a piada. Aí ele começava a falar assim, se eu tenho amnésia, eu não tenho amnésia não, quem tem amnésia é São Pedro tem amnésia. Jesus tem amnésia. Aí ele começava a fazer várias piadas Illuminati, do tipo dizer que São Mateus controla o livre-arbítrio, que São Tomé não é duvidador das coisas. Porque, tipo, São Tomé, se você falar assim, quando você tem poderes espirituais, aí você começa a falar assim,
Ah, você parece São Tomé, que você só acredita vendo. São Tomé, ele liga pra você e fala assim: eu não acredito vendo, não. Eu não sou duvidador. Ele começa a reclamar. São Tomé liga pra você. Ele fica escutando o que você fala, o que você fala. E ele fala assim: eu não sou duvidador, não. O que ele fala? Eu não sou questionador. Isso é mentira. Ele começa a falar que ele não duvida das coisas. Eu acho que até em um momento da live o Lucifer possui o Alanzoca e faz ele falar palavrão do tipo: você quer chupar meu pau? Aí ele disse: foi mal, galera. Foi o Lucifer que mandou eu dizer. Aparece o Alanzoca assim: foi mal, galera. Foi o Lucifer que mandou eu dizer. Isso é verdade. Alanzoca aparece no meu purgatório. Não sei porquê, mas ele aparece. Ele não fala meu nome, mas ele começa a zoar com a galera no chat. Falando várias coisas Illuminati. Aí também é mencionado no Purgatório meu que vai ter uma Copa Illuminati. Uma Copa com as pessoas mais puras. Vai fazer um time. Eu tô no time. Eu tô na posição 33. Não tô na posição 33. Tô no 37, alguma coisa assim. E aí eu tô no quarto time, terceiro ou quarto time de futebol. Que ele vai ter que separar em times de 20. Alguma coisa assim. E ele vai fazer um tipo um rock goal. Só que vai ser. Vai ser Illuminati. Vai ser tipo um rock goal. Vai ser num campo. A gente vai gravar e colocar no YouTube. E vai ser tipo uma pelada na net, uma coisa assim, tranquila, assim. Futebol tranquilo, amistoso, valendo nada. Valendo nada. É só futebol assim, tranquilo. Pra gente apostar quem que é o maior Illuminati. Quem que é o melhor time Illuminati. Ah, eu acho que o Lanzoca ele fala assim: eu não vou participar desse futebol, dessa Copa do Mundo, não. Eu não vou participar da Copa do Mundo Illuminati. Várias pessoas começam a comentar sobre essa Copa do Mundo. Agora mudando de assunto. Agora eu vou falar daquela viagem que eu tive com o Marcos em 2010. Há algo meio estranho nela. Eu perguntei, eu tenho duas tias, uma tia mais velha e a tia mais nova. Eu perguntei pra a tia mais velha se ela lembra do Marcos Mion, se ela lembra que eu viajei pra São Paulo. E ela falou que não lembra de nada. É como se ela tivesse amnésia disso tudo. Os meus outros tios, no caso, ainda não perguntei a eles sobre o Mion. Mas um deles, que eu já falei aqui, a minha tia, a tia mais nova, pensa que sou maluco por apenas supor que Deus pode torturar as pessoas. E que possivelmente tive visões de pessoas famosas falando de mim, quarto olho. Ela estaria negando os poderes ilimitados de Deus, o que é absurdo. Ela estaria negando os poderes ilimitados de Deus. Os evangélicos próprios sabem que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Sabe o que significa onipotente? Significa que ele coloca visões no seu olho, cara, pra você enxergar vários vídeos engraçados. Entendeu? Ele pode fazer deepfake de tudo. Isso que significa onipotência. Onipotência significa que ele pode dar parada cardíaca em você. Isso é onipotência. Onipotência é que Deus pode fazer uma pessoa que ele escolheu andar sobre as águas. Isso é onipotência. Onipotência é que ele pode reviver uma pessoa da morte. Igual Deus fez com Lázaro. Jesus fez Lázaro viver de novo. Viver de novo. Então ele ressuscitou, cara. Entendeu? Isso é onipotência. Onipotência é quebrar o espaço físico, cara. Do mesmo jeito que você pode ter visões, cara. Deus pode te dar visões e fazer você ver vídeos, cara. Vídeos. Que pode ser reais ou pode não ser real. Aí depende. Aí, falando dessa viagem, eu tenho uma lembrança, eu acho que foi em 2010 essa lembrança. Lembrança que eu cheguei assim, eu não lembro de estar na... Eu lembro, eu lembro vagamente que eu saí de uma van, cara. Eu saí de uma van, eu falei pra deixar eu na casa dos meus tios. Aí eu saí da van, aí me deixaram lá. Aí minha tia tava lá e falou assim, falou o nome do meu tio. Vamos inventar assim, o nome, Roberval. O nome do meu tio se chama Roberval.
Aí fala assim, Roberval, o Nathan chegou. Roberval, o Nathan chegou. Roberval, o Nathan chegou. Isso que ela grita. Eu lembro bem dessa que ela gritou. Ela tava impressionada que eu tinha chegado. Aí eu cheguei assim meio confuso assim. Eu sentei lá no sofá. Aí meu tio, Roberval, tava contando assim que eu tinha sumido. Que eu tinha sido raptado. Aí ele falou assim, a gente pensou que você foi raptado. Você ficou... Quanto tempo fora? Vou mandar o nome aqui. Letícia. O nome da minha tia chama Letícia. Quanto tempo fora, Letícia? O Nathan ficou? Ah, ela falou assim, 3 semanas, eu acho. Você ficou 3 semanas fora. Aí eu falei, caramba, não lembro muito bem. Eu pensei que fiquei só 5 dias fora. Aí eu falei pra eles que eu fui pra Record, que eu fui pro Legendários. Aí, tipo... meu tio ficou lá, impressionado com a história, né? Aí eu fico pensando assim... Beleza. Fui raptado pelo Marcos Mion. Marcos Mion nem contou pra eles que eu fui raptado. Nem ligou pra eles. Eu falei, ó, esses caras são... eu raptei seu sobrinho aí, mas tá tudo bem com ele. Ele tem poderes. Ele nem falou isso pra eles. Olha aqui, ó. Eu anotei o seguinte, ó. O Mion nem contou a eles que me buscou. Muito provavelmente, pois eu disse a ele que meus pais e meus tios são otários e que queriam me matar. Isso é verdade, meus pais e meus tios são otários, cara. E eles não acreditam no paranormal. Eles não iam deixar eu ir pra São Paulo. Nem a pau, ia me foder, cara. Eu nunca ia pra São Paulo. Isso é uma merda. Então ele teve que me pegar escondido pra eu ir pra São Paulo. Aí eu pesquisei no ChatGPT, como que você faz pra perder os seus pais perder a guarda e dar a guarda pra outra pessoa? Porque eu ia pra adoção, né? Como que você faz pra uma pessoa ser indicada? Por exemplo, se eu falar assim, eu tô sendo abusada por meus pais, que me abusam e fazem terror psicológico em mim, e eu quero que uma pessoa indicada, que é o Marcos Mion, me adote, porque ele é uma pessoa que eu tenho confiança. Como que você fala isso pro juiz? Não existe isso, cara. O juiz vai me colocar no orfanato, aí eu me foda. É assim que funciona. O juiz não vai querer dar a guarda ou a tutela pro Marcos Mion. Eu me fodo, cara. Como que eu falo isso pro juiz que eu tô sendo abusado? Aí eu fico perplexo que minha tia mais velha não ficou sabendo dessa história absurda de um apresentador de TV levou um garoto de 11 anos para São Paulo sem a permissão dos pais, simplesmente pois achou ele legal. Como ela não soube disso? Ela tem amnésia? Minha outra tia. Eu perguntei pra ela, se a tia mais velha, se ela lembrava do Marcos Mion, ela não lembrava. Como eu não havia contado a ela sobre essa história. E porque ela não perguntou a mim que nas últimas 3 semanas eu não estava na casa dela. Ela não reparou que eu tinha sumido? Ou ela é burra, tonta ou teve amnésia? São 3 possibilidades. Ou ela é burra, tonta ou teve amnésia. Eu acho que é as 3 opções, cara. 3 opções. Porque ela é burra, ela não fez ensino fundamental. Ela é tonta porque ela não presta atenção. E ela tem amnésia, porque ela tem Alzheimer. É triste, cara. E ela só pensa em si própria. Ela é anticristo. Ela só pensa em si própria. E é triste, cara. Então, minhas 2 tias só pensam em si próprio. Meu tio forma... Ele é legal às vezes, mas às vezes ele é tonto. Mas é isso aí, cara. Minha família é cheia de anticristo, cara. Só tem gente tonta. Por isso que eu fiquei com medo, assim. Será que sou o único cara cristão, todo mundo vai pro inferno? É uma possibilidade. Porque eu sou o único cara que é altruísta, entendeu? O meu tio eu não perguntei nada ainda, sou o Marcos Mion. Eu acho que só irei perguntar no meu leito de morte, quando saber que tudo o que disse é real e que vivo através dos valores da verdade.
e que não sigam mentiras, como muitos fazem. É isso aí, esse é o recado final que eu tenho pro meu tio, cara. Eu sempre vivi a verdade. E tudo que eu falo aqui é verdade, cara. Agora, mudando de assunto. Vamos falar de coisas engraçadas. Vamos falar de coisas engraçadas, cara. Tá, eu vou falar sobre a Ellen Page, cara. Eu já falei sobre a Ellen Page, cara. Vou falar mais sobre ela. E tá a Ellen Page. Esse aqui, essa imagem é do filme The Tracy Fragments. É bom esse filme. Mas é meio doido ele. Esse é bastidores do filme. Por incrível que pareça, a Ellen Page, ela foi na escola. Quando eu já falei aqui sobre a Ellen Page, que ela foi numa escola. Que eu lembro que ela foi numa escola. Não sei porquê. É muito idiotice ela ir numa escola. É muito idiotice. Mas eu lembro dela lá com aquela cara de otária que ela tem. Típica cara de otária. Ela tava lá, não sei porquê. Aí eu lembro que ela tava com uma camisa listrada, igual essa aí. Não era essa. Era uma camisa listrada. Não era essa, era outra. Isso que eu lembro. A minha memória visual. É porque eu lembro mais da cara de otária dela. Ela parecia o Justin Bieber. Ela parecia um twink, cara. Um twink, sabe o que é twink? É um garoto que parece... Eu não sei o que é twink. O twink é um garoto que parece uma menina. Parece a Ellen Page. Um twink é um garoto que parece uma menina. Bem magra. É um twink. Então a Ellen Page parecia um twink. E ela tinha cara de otária. E ela parecia o Justin Bieber, por algum motivo. Eu lembro que ela parecia o Justin Bieber. E eu já falei aqui no canal que ela tem uma memória visual dela vendo eu jogar Uno. Ela tava com aquela cara de otária dela rindo da minha cara. Beleza. Aí eu lembro que provavelmente ela tava com a... Pode ser que ela tenha ido também com uma... ou ela tava com a camisa igual essa, listrada, assim. Ou ela tava com uma jaqueta quadriculada. Sei lá, mano. É o que eu lembro, cara. Tá. No meu purgatório é dito... Não é o que eu lembro, é o que é dito no purgatório. É dito que uma equipe de reportagem foi mandada pra minha escola para gravar uma reportagem sobre mim e Ellen Page. Dizendo que eu sou a maior fã brasileira dela. Que cringe. É cringe. Seria a coisa mais cringe que eu já vi. Tipo, seria legal? Seria, mas é muito cringe. O que eu ia falar sobre a Ellen Page? Eu ia falar assim, não, porque o filme Juno é foda e tem uma mensagem por trás incrível e é uma coisa filosófica e é uma coisa que fala sobre a adoção. Eu não tinha capacidade de raciocinar o suficiente para fazer uma resenha sobre um filme que eu nem assisti. Que eu nem assisti direito, entendeu? Juno. Eu nem assisti esse filme Juno direito. Outro filme que eu assisti antes de 2010 era o... não sei se é agora. Menina Má, cara. Menina Má, eu lembro desse filme, mas eu não lembro, entendeu? Ao mesmo tempo. Tipo, eu não sei como que eu virei fã da Ellen Page em 2010. Eu nunca entendi isso. Eu devo ter assistido Juno e só, cara. Só Juno. Só Juno que eu assisti, cara. Que outro filme que a Ellen Page fez em 2009 que é tão famoso assim que eu virei fã dela? Não fez nada. Ela fez Inception, cara. Inception foi em 2010, Inception. Lembrei de um filme que aparece na Ellen Page. Eu pensei aqui. É o X-Men 3, cara. Mas é só uma participação pequena. X-Men 3, cara. Mas o filme mais foda que a Ellen Page tinha feito antes de 2010 era o Juno. E tem o Garota Fantástica. Esse Garota Fantástica, eu não lembro de ter assistido em 2010. Eu não lembro. É um bom filme. Tem a Ellen Page. Mas, pô, eu não lembro de ter assistido em 2010. Então, o que eu ia falar numa reportagem dessa sobre a Ellen Page? Nada. Eu não tenho nada a falar sobre a Ellen Page, cara. Nada. Então é estranho toda essa reportagem sobre mim, Ellen Page. Sobre a Ellen Page, no caso.
Não sei, essa história é muito estranha, cara. O que eu falaria nessa reportagem com 12 anos? Nada, cara. Eu ia falar, não, a Ellen Page é incrível, cara, porque ela tem várias... O que eu vou falar? Eu não saberia nem enrolar o suficiente pra falar isso numa reportagem. A reportagem durou, tipo, 3 minutos. Só pra falar que a Ellen Page veio pro Brasil, cara. Meu saco meu. Encontrar um menino Illuminati. É só isso, cara. Só isso. Encontrar o Illuminati. O garoto Illuminati. É bizarro, cara. Então, falar que o SBT ou a Globo fizeram uma reportagem sobre mim e Ellen Page, cara. Mentira. Se essa reportagem existe, tá nos arquivos da Globo ou do SBT, cara. Agora, pra achar, eu nunca vou conseguir achar essa porra. Eu nunca vou conseguir. Eu vou ir lá na Globo e falar, ei, vocês têm uma reportagem de um garoto que tá no ensino fundamental e vem uma atriz de cinema lá encher o saco dele. Não sei por quê. Porque ela queria saber de segredos de Illuminati. Você tem a reportagem aí? Aí ele falou assim, não. Cara, eu não vou dar reportagem pra vocês. É pra você e ainda tem que pesquisar essa reportagem, cara. Quem vai perder o tempo pesquisando? E agora mais estranho ainda, né? O mais estranho é, tipo, supor que a Ellen Page veio pra um lugar inóspito, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ninguém vem pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que ela vai fazer em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Nada! Não vai fazer nada. Aqui não tem onça pra caçar. Não tem onça, não tem veado campeiro pra atirar. Aqui não tem o que pescar. Entendeu? O que ela vai fazer em Campo Grande? Nada. Se fosse em São Paulo, beleza. Ela pode vir pra São Paulo o tempo que for. Mas Campo Grande, pra ver o eleito, eu sou eleito. Eleito de Jesus, eu sou eleito. E se ela veio pra Campo Grande mesmo, por que não convidou eu pra sair pra ir no shopping, pra restaurante? Ela não queria conhecer o eleito? Eu sou eleito. E eu não lembro. Se ela me convidou, eu não lembro, cara. Eu não lembro, que é uma pena. Mas se ela me convidasse mesmo, eu não ia ter nada a falar. Porque eu não saberia inglês, cara. Eu ia falar tudo errado. E não ia entender nada que ela tá falando. É dito no meu purgatório. Essa é bizarro, o que disseram. É meio estranho o que é dito e eu lembro, cara. É uma forma estranha de dizer. Tipo, é uma memória que eu tinha. É meio que uma memória implantada. Inserida que eu tinha. A memória é o seguinte. É dito que no purgatório que tive relações sexuais com a Ellen Page quando eu tinha 15 anos. 15 anos, tipo, exatamente 15 anos. Isso é bizarro. Isso seria em 2013. Aí, outra informação importante. Em 2014, né, um ano depois, no livro da Ellen Page, Page Boy, que é o nome do livro da Ellen Page, ela disse que teve uma breve relação com a Kate Mara, com a atriz Kate Mara. Supostamente foi depois de mim, tecnicamente, né? Usando essa suposição. Que ela teve relações comigo quando eu tive 15 anos, que é mentira. Lembro também de uns 2 amigos que eu tive na escola, no ensino médio, terem perguntado se eu tive relações com a Ellen Page. Mas eu não lembro a minha resposta. Eu não lembro da minha resposta. Provavelmente eu disse não, eu fiquei confuso. Eu não lembro da minha resposta. É dito no purgatório. Isso é dito no purgatório mesmo. Tipo, não é uma memória que eu tenho. É dito. É dito verbalmente. É dito no purgatório que eu, de alguma forma, dava suporte emocional a Ellen Page por eu não parecia um homem brucutu. Mas o mais estranho disso era como que eu iria me comunicar com a Ellen Page se eu só conseguia aprender inglês corretamente em 2016. Em 2013 eu usava Duolingo e tal, mas não entendia nada de inglês. Dificilmente iria entender grande coisa que ela me dissesse. Como que ela ia gostar de mim se eu nem me comunico direito com ela em peixe? Com ela? Eu não entendo. Como que você vai gostar de uma pessoa que você não se comunica direito? É muito estranho, cara. Agora mudando de assunto. Tem um professor chamado Léo Gomes, do Descomplica. Esse cara aqui ao lado, aqui, Léo Gomes, ele é o professor de física do Descomplica. Por incrível que pareça também, ele aparece no purgatório. Que é incrível isso. Por que eles escolheram esse cara aqui para aparecer no purgatório?
Por coincidência, eu acho que os estúdios do Descomplica é em São Paulo, que eu me parece. É em São Paulo. Parece que é Rio de Janeiro, mas é em São Paulo que é o estúdio do Descomplica. Beleza, aparece o Léo Gomes. Beleza, ele é professor de física. Aí aparece ele no Purgatório Meu, falando sobre viagem no tempo. Aí começa ele a ficar brincando na aula e falando que São Pedro tinha um DeLorean e Jesus foi com ele viajar no tempo e tal. E teve altas aventuras. Aí tem uma parte que o Léo Gomes explica sobre o que é amnésia. E a teoria dos dois cérebros. Teoria dos dois cérebros. Aí tem uma parte que ele começa a parodiar a física quântica, falar que ele é professor de física quântica. Fala, não, eu nem sou professor de física quântica, mas vocês estão perguntando, aí do chat, estão perguntando coisas sobre física quântica. Então eu vou ensinar sobre física quântica nessa aula. Aí tem uma parte que o Léo Gomes diz que não é professor de matemática, mas tenta explicar que 0 elevado a 0 é 0, 1, nulo ou infinito. E que 1 elevado a 0 é 0, 1 ou nulo. Ele também explica que 10 dividido por 0 é infinito, pois alguma coisa dividido por nada é infinito, pois o nada é infinito, e então o 10 seria dividido infinitamente, resultando em um número infinito. Quando você divide uma coisa infinitamente, resulta em um número infinito. Essa que era a explicação dele. O resultado de 10 dividido por 0 seria 10 também. Seria, por incrível que pareça, 10, porque 10 dividido por nada é quanto? É o próprio 10. Essa era a explicação dele. Aí ele começa a gritar do nada. Pausa pro intervalo, pausa pro intervalo. Ele começa a abanar a muffler. Pausa pro intervalo, pausa pro intervalo. Agora é intervalo, agora é intervalo. Aí isso acontece quando minha mente começa a ficar cansada. Porque eu não consigo ver os vídeos, os vídeos direito. E o pior é que a pausa que tinha era só de 5 segundos. Era muito ruim as pausas, eu não conseguia me concentrar em nada. Aparecia ele falando assim, pausa pro intervalo no meu quarto olho. Mas aí a pausa não era suficiente, era tipo 5 segundos, aí logo parava, era estranho. Eu ficava cansada pra caramba de tanto ver vídeo. Pô, imagina você ver um vídeo assim durante 16 horas seguidas, cara. Eu tava vendo vídeo 16 horas seguidas, dormia, acordava, tinha pesadelo às vezes, acordava no outro dia e via mais vídeo ainda. Era horrível, cara. Era uma porra, porque eu não tinha intervalo. Se tivesse intervalo, pô, dá um intervalo de 1 hora. Aí eu ia conseguir ver o vídeo direito e prestar atenção. Por último. Aí é insinuado. É insinuado. É insinuado. Eu tenho alguma relação com Bella Hansen, cara. Que bizarro. Esse é bizarro. E depois fala que só eu e ela somos as únicas pessoas no mundo que são os eleitos. Só eu e ela somos escolhidos, são messias. Só eu e ela tem Espírito Santo. Que bizarro. Só eu e ela Hansen tem Espírito Santo. Somos escolhidos de Jesus. E de alguma forma a Bella Hansen vai me adotar, pois ela é pura e humilde de coração. Olha só. Depois eu acabo vendo imagens dela sorrindo e tal, porque ela sempre tá sorrindo, né? Aí Jesus Jesus não, Deus Giovanni separou umas imagens dela sorrindo assim. Sorrindo assim, aí eu acabo vendo a Bella Hansen sorrindo. E ao ver isso, essas imagens, eu fico duvidando se ela tinha pureza espiritual mesmo. Depois do purgatório, eu pensei sobre ela, eu descobri que ela é lésbica, o que é estranho, apesar de eu não acreditar que mulheres podem ser... Apesar de eu acreditar que as mulheres podem ser bissexuais, sou contra a elas serem lésbicas. Que é o caso dessa Bella aí. Ela é anticristo, cara. A anticristo. Você acha que a Bella Hansen é cristã, cara? Ela é anticristo, cara. Olha a cara dela. Ela é anticristo total. Ela acha que ela é legalzinha. Ela se faz de boazinha, porque ela sempre tá rindo, né? Ela sempre tá rindo na reportagem. Mas ela é malvada, cara. Ela bateria no mendigo. Ela bateria em crianças. Deficientes. A Bella Hansen é anticristo, cara. Coloca ela pra governar um país.
Ela ia destruir a nação inteira. Ia criar o local. Ia criar um campo de concentração, cara. Horrível. Não ia ser legal, ia ser horrível. Isso que eu tô pensando, cara. Não é confiável. A Bella Ramsey não é confiável. Eu nunca confiaria na Bella Ramsey. Nunca. Mas então, é mencionado que a Bella Ramsey de alguma forma tem Espírito Santo. Que ela é pura, que ela é escolhida, ela é eleito. Ela é o eleito. Mentira. Sou eu que sou eleito. E, sei lá, mano. Todo mundo vai se ferrar. Menos eu, porque eu sou eleito e eu tenho Espírito Santo. Deixa eu joinha, ative a notificação, até mais.